Também a irmã Fran agradece a Deus por bênçãos alcançadas e pede por seu filho Samuel por porta de trabalho. Pai amado, continua abençoando a vida da sua filha, Pai, uma mulher dedicada da tua palavra, dedicada ao teu evangelho, esposa aqui do líder do nosso ministério, Pai. Conceda a ela, Pai, milagres, libertações, poder derramado sobre o seu lar e conceda ao seu filho uma porta de trabalho, pois digno é o homem do suor do seu rosto. Também a irmã Ivanete agradece por causa de inventário resolvido. O Senhor é o solucionador das causas, Pai. O Senhor tem a porta aberta que ninguém pode fechar, Senhor. Aceita o agradecimento da tua filha, Pai, e continua ajudando e socorrendo toda a sua família e seu lar. Irmã Fátima também pede por Gabriel, seu sobrinho de 6 meses, por cura. Pai amado, as crianças não têm pecado, Pai, pois elas ainda não têm consciência do que são, Pai. Elas estão ainda na dispensação da inocência. E tomando esta criança por inocente, Pai, não permita que Satanás, a enfermidade, faça força na vida desta criança, Pai. Expulsa os demônios, expulsa a enfermidade, Pai. E conceda a esta criança força, vigor, saúde, Pai, para alcançar a idade da consciência, para poder adorar e louvar o teu santo nome. Abençoa a irmã Fátima, o seu lar, Pai, e tem misericórdia de nós. Também o irmão Luan agradece por livramento. O Senhor livrou ele de alguma coisa, Pai, algo que estava cercando ali o teu filho, Pai. Pode ser acidentes, pode ser qualquer coisa, Pai, que nos rodeia, todo o mal nos rodeia a cada dia e cada noite. Mas o Senhor tem acampado anjo ao redor dos teus filhos para nos guardar, Pai, na entrada, na saída, no amanhecer, no anoitecer. O Senhor tem guardado os teus filhos e tuas filhas. E aceita o agradecimento do irmão Luan, que é de coração. Irmão José da Silva pede por solução de causas com inquilino. Pai amado, o Senhor diz em tua palavra que nós devemos ser pessoas ordeiras, Pai, pessoas boas, porque sem saber homens da antiguidade hospedaram anjos, Senhor. Mas o teu filho tem tido problemas com o inquilino, Pai. Talvez não seja um anjo, talvez seja algum ser, alguma criatura espiritual causando mal, causando desavença, causando diferenças, Pai. O Senhor repreenda este espírito e conceda ao irmão sabedoria para solucionar a causa sem problema. Pai amado, e também nós que estamos aqui agora, unge os nossos corações para receber de bom grado as tuas palavras, a tua escritura, e que o poder seja derramado, repartido como línguas de fogo, como no dia de Pentecoste, e que nós possamos sair daqui melhor do que nós entramos. Pai amado, conceda a nós, esta noite, sairmos daqui dizendo uns aos outros, ardia os nossos corações, enquanto nos eram abertas as escrituras. É o pedido e o agradecimento da tua igreja, no nome santo e precioso do Verbo da vida, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar, irmão, somente crer. Tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Aleluia! Somente crer, tudo é possível, somente crer. Soberano Deus, eterno Pai, Criador, sustentador do universo, sustentador nosso também. Humilhado aos teus pés de santidade, Pai, mais uma vez adentramos diante da tua presença, pela fé que nunca falha, chegamos diante do trono da tua misericórdia para suplicar o teu perdão e a tua graça. Senhor, mais uma noite abençoada para nós, de chegarmos diante da tua mesa, Pai, confessar nossas falhas e erros,
comer do pão, beber do vinho, lavar nossos pés na obediência da tua palavra. Senhor, ainda que muitos não puderam vir, Pai, por consequência do tempo e desse mundo, Pai, mas os teus filhos que vieram estão aqui para comer do pão, beber do vinho e lavar seus pés. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame a tua unção nesta noite, nos prepara, Pai, dê um bom sermão para nós, toma um indigno pregador, fale ao teu povo e faz com que possamos sair melhores do que entramos aqui. Entregamos em tuas santas mãos o controle desta reunião, dessa ceia, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém, amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis aceitar por um momentinho, amados? Glória a Deus. Estamos gratos por esta noite abençoada, né, irmão? Deus tem abençoado nós para mais um culto de ceia do Senhor. Enquanto as portas estiverem abertas, enquanto nós tivermos a liberdade de culto, de adoração, aqui estamos. Tá certo? Antes de entrar na mensagem, a irmã Nilson, de testemunho, quer vir dar seu testemunho? Pode vir. Glórias, santo é Senhor. Bom. Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus por esse momento. Agradeço a Deus por muitas vitórias na minha vida. São muitas, muitas, muitas. E a maior vitória é hoje eu estar aqui. Então eu agradeço a Deus por Ele revelar a mensagem na minha alma e me guardado até esse momento. Eu quero agradecer a Deus por uma bênção muito grande que para mim é sobrenatural que aconteceu na minha vida. Muitos aqui conheceram o meu avô, o avô Jorge. E desde que eu nasci, ele já era um cristão. Então, aos 92 anos, ele nunca foi internado na vida, nunca precisou, ele era uma pessoa saudável e ele ficou enfermo. Então, uns 3 dias antes, ele estava nos exames dele, foi acusado de edema pulmonar, e daquilo ali gerou outro problema. E uns 3 dias antes, ele me chamou na casa dele, e aí ele estava assim, deitado, meio sentado, por conta da falta de ar que ele estava. E aí ele falou para mim assim: Neuza, você sabe que eu te amo demais. E eu falei: vô, eu também te amo muito. E o senhor é um vô que nem outro tomará seu lugar na minha vida. Falei para ele. Ele falou: olha, 2 vezes aconteceu por esses dias de um moço aparecer aqui no quarto e olhar para mim e eu sinto uma paz com ele. Ele falou assim, ele me lembra quando ele aparece, quando ele apareceu, eu me recordei da presença de quando o anjo aparecia por uma umbrana. Então eu sentia tranquilidade. E agora ele veio novamente. E eu quero que você faça um hino para mim. E eu falei para ele: vô, não é assim fazer um hino. Eu preciso meditar, eu preciso orar. E mesmo assim, eu não vou prometer para o senhor que eu vou fazer o hino. Aí ele falou assim: não, mas você vai conseguir fazer. Eu falei: tem a música, tem a letra. Aí ele falou: não, Deus vai te dar a música e vai te dar as palavras certas. E aí, menos de 24 horas após aquilo, ele foi internado. A minha mãe e o meu irmão teve que internar ele. E aí no dia que ele foi internado, de manhã, eu estava lavando louça, e veio essa letra e a música do hino 87, que nós cantamos aqui no Tabernáculo. E com 24 horas depois, ele foi operado
e não voltou. E aí, antes disso, eu falei para ele assim, vô, o senhor vai cantar o hino? Então, eu falei para ele. Ele falou, não, talvez eu não cante, mas vocês cantarão. Então, aí nós ficamos, quando ele internou, Deus me deu a letra e a música, e eu corri na minha mãe e fiz cópias e fui ensinando os demais cantar o hino, cantar. E aí, meu irmão, nós fizemos cópia e cantamos no culto de funeral dele. Então, esse hino 87 foi algo para mim, assim, sobrenatural, que Deus me presenteou. E também, uma certa vez, meu filho estava com débito de uma moto e ela veio à busca e apreensão. E chegou um cobrador na minha casa. E meu filho estava em Santos, trabalhando lá para tentar pagar essa moto. E aí chegou o cobrador. Mas ele chegou assim, numa valentia, mas muito bravo, falando que a polícia estava vindo. E eu justificando para ele, ele falou, a senhora é mãe, mãe sempre passa a mão na cabeça, mãe é. E ele falou muita coisa forte para mim, e saiu, e eu levantei a mão lá no meu portão e falei, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor como o peixe precisa da água para viver. Então, dali do portão até na minha casa lá dentro, Deus me deu o hino 104, esse hino que a gente canta aqui. Então, foram letras que eu falo que foi, muitas delas, muitas, só em problema, só em luta. Eu não me recordo que já tive um hino tranquila. Sempre eu tenho um problema, uma dificuldade. Então, Deus me deu agora, cantando quase 30 louvores novos que nós vamos registrar. Então, eu quero agradecer a Deus, eu senti de agradecer a Deus, porque o louvor, quando você canta, não olhe para o teto, expressa aquilo que tu está cantando, porque ele veio do céu. Então, todo louvor nós temos que cantar expressando que ele veio do céu junto. Qualquer louvor inspirado por Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por essa bênção. Glória a Deus. Deus abençoe a irmã Neuza. E realmente, irmão, quando você está muito feliz, vem a melodia para você e o louvor. Você começa a cantar. E quando você está muito arrasado, fracassado lá, também vem, né, para te animar. Glória a Deus. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Também alguns irmãos me comunicaram que não puderam vir por consequência do ônibus. Ele estava lá no ponto, o ônibus passou, não abriu a porta, porque o mundo está comemorando o jogo, né, irmão? O jogo do Satanás. O jogo é do Satanás, né? Milhões atrás de um couro seco cheio de vento, né? E depois eles vão beber e eles vão farrear. Então, beber, aquela coisa toda. Esse é o mundo. O cristão, se ele tiver um pouquinho de revelação, ele não fica nisso. Tá certo? Deus abençoe cada irmão que veio. Hoje é ceia, né? E estamos aqui para participarmos do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para reforçar a nossa coragem. Deus abençoe a irmã Maria, né? Está conosco, mãe do pastor Anderson, do Joãozinho aqui, né? Que agora mudou para lá também, né? Deus abençoe a irmã Maria. Senta na casa do Pai, tá bom? Os demais são tudo de casa e agora nós vamos então ler a palavra. Amém? Vamos abrir no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Gênesis 2, vamos ler o versículo 9, 2:9, e depois o capítulo do Gênesis 3, 24. Vamos ler primeiro 2:9. Diz assim: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora, virando a página aí, irmão, capítulo 3 de Gênesis, 3, 24.
E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Agora, irmãos, vamos para 1 Coríntios 11, 23, que é a leitura oficial da ceia. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém. Até aqui, amados, que o Senhor acrescenta bênção à leitura da palavra. Podeis sentar. Muito bem, amados. Hoje é culto de ceia, né? É alimento para nós, né? Tá o pão e o vinho. E também estou com esse banner aqui atrás, hein? A tríplice natureza do homem, né? Para nós, no decorrer do mês aí, falar um pouco sobre esses mistérios, né? Que é os mistérios. A igreja precisa também dos mistérios. Por isso que é bom não faltar o domingo, né? Para que você possa ver. Mas hoje é ceia, hoje é um dia, vamos dizer assim, você não pode faltar no culto de ceia, a não ser um caso sério, né? Porque a ceia do Senhor, irmão, é aquele culto especial, né, irmão? Só tem uma vez por mês, é o primeiro domingo de cada mês, e Cristo pediu, né, que nós reverenciássemos, tivesse em memória o dia da sua morte. Então estamos aqui para relembrar aquele dia no Calvário. O que Cristo fez por nós ali no Calvário. O que ele fez? Ele deu a sua vida em resgate de nós. Você pôr a mão no seu coração, você vai sentir o seu coração pulsando, batendo. Por quê? Porque Deus tem te dado a oportunidade de viver. E nós temos que ser gratos a Ele e aceitar a sua misericórdia. Amém? Então hoje nós lemos aqui duas escrituras, né, irmão? Vocês viram aí, tá? Gênesis e Coríntios. E as duas escrituras do Gênesis falam da árvore da vida. A árvore da vida. É o que nós vamos falar um pouquinho. E também o 24 do capítulo 3, né? Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Ah, então, irmãos, veja, árvore da vida, né? Deus tinha colocado no meio do jardim do Éden. Mas também estava lá a árvore da ciência do bem e do mal. Tá? Sabemos que Eva tomou da árvore errada. Em vez dela tomar da árvore da vida e ter vida eterna, ela tomou da árvore da ciência do bem e do mal. Você já notou que é o mesmo quadro que está acontecendo 24 horas hoje e agora na vida das pessoas?
Felizmente você, irmão e irmã, está nesta noite tomando da árvore da vida, que é a palavra de Deus, que é Cristo, em forma de letra, em forma de sermão, em forma de palavra. Amém? Graças a Deus, o irmão e a irmã está comendo nesta noite aqui da árvore da vida, mas bilhões de gente, não é milhões, não, é bilhões de gente, está comendo da árvore da ciência, do bem e do mal, que é a árvore da morte. Bilhões de gente, irmão, nações inteiras. Tem nações inteiras que não tem ninguém. Então, Cristo, você pode ver que se Eva tivesse tomado da árvore da vida, o Abel nunca ia morrer. Vamos dizer assim. Porque ela não teria o filho pela via sexual, teria o filho pelo poder da palavra falada. Amém? Como Maria teve o filho pelo poder da palavra falada. A Eva frangou um gol, vamos dizer assim, Maria defendeu. Porque Maria creu quando o anjo Gabriel disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendito é o fruto do teu ventre. Ela assustou com aquela saudação, né? E Gabriel disse: você vai receber, a sombra do Altíssimo vai te cobrir, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ela creu, ela se humilhou e disse: cumpra-se em mim a tua palavra. Já ficou grávida, sem emoção, sem sensação. 9 meses ela deu à luz um menino formoso e pôs o nome de Jesus. Cristo depois. Mas primeiro Jesus, o corpo, a carne, o véu de carne. Cristo, depois que a unção derramou sobre ele, se tornou o Cristo. Amém? Então quem foi Jesus? Foi a árvore da vida. Por isso que Jesus disse: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Nós não estamos aqui para comer de um simples pão, para tomar um gole de vinho. Estamos para comer do sobrenatural, amém? Do Espírito Santo. Comemos apenas com simbolismo, um pedacinho de pão, um golinho de vinho, no simbolismo, mas para representar que estamos comendo da árvore da vida nesta noite. Por isso que você não pode perder um culto de ceia. Cada vez que você vem num culto de ceia, você está comendo de Cristo. Você está comendo do corpo, palavra, como o profeta irmão Branham usou essa linguagem. Estamos nos alimentando do corpo, palavra. Amém? Porque 17:37 de São Lucas diz: onde estiver o corpo, ajuntarão as águias. Você é águia? Você é águia? Cadê o grito da águia? Cadê o glória da águia? Oh, glória a Deus! Somos águias. Nós estamos nos alimentando do corpo, palavra. A carne fresca do dia. Por quê? Porque nós somos árvore da vida. Agora nós somos a árvore da vida. Você crê, irmão, que Deus daria esse grande poder para um ser humano feito de 16 elementos químicos, que é o pó da terra, dar para você essa grande graça de você, irmão e irmã, ser a árvore da vida hoje? Isso mesmo. 14:12 de São João, Cristo disse: vós farei obras. E o que é a obra maior? Ganhar um incrédulo para Cristo. Fazer aquela pessoa vir para Cristo para comer da árvore da vida. Aquela pessoa vai crer, vai aceitar o Evangelho, vai ser perdoado dos seus pecados e vai nascer de novo. Amém? E essa é a obra maior. Ganhar alguém para Cristo. Não é a cura de um câncer, não é a cura de uma enfermidade, é a obra maior. Você ganhar alguém. Amém? Então, irmãos, aqui nós vemos no Gênesis que tinha a árvore da vida. Tá? Infelizmente, Eva tomou da árvore errada, como eu disse. Mas a árvore da vida estava lá. Amém? O que Deus fez? Quando Deus expulsou Adão e Eva, falou: olha, vocês não podem mais ficar aqui. Não é porque eu não gosto de vocês, não. É porque Adão e Eva eram filhos de Deus, né, irmão? Adão e Eva são filhos. Tá? Erraram, mas Deus perdoou.
Não tem como Deus condenar o seu filho. Tá? Mas só que vocês não podem ficar aqui, porque a árvore da vida está aqui. E vocês comer da árvore da vida, vocês vão ficar pecadores eternamente. Então vocês têm que esperar o processo da palavra. Vocês vão ser tirados do jardim. Eu vou colocar um querubim ali na entrada, com a espada na mão, protegendo o caminho da árvore da vida, porque ninguém pode entrar para comer dessa árvore aqui, enquanto não ter pago o preço. Alguém tem que morrer por isso. Algum remidor, algum redentor tem que aparecer na sua geração, Adão, e morrer pelos pecados da humanidade. Aí depois o caminho da árvore da vida ficará aberto para você entrar. Mas por enquanto você não pode entrar. Não é assim, irmão? O mesmo quadro hoje. Você pode tomar ceia indignamente? Em pecado, não. Você tem que arrepender, você tem que acertar. Amém? Você tem que confessar. Se você tem um problema com outro irmão, você tem que chegar no seu irmão, na sua irmã, seja o que for. Me perdoe, errei, fiz isso, fiz aquilo. Me confessa certo. Amém? Porque se você não confessa, não pode nem dar oferta. Né, irmão? Então, o que aconteceu, amados? Deus colocou um querubim que ficava, de certo, voando, né, irmão? Em volta do jardim do Éden. Aquela espada de fogo ali, irmão. Protegendo o caminho da árvore da vida. Amém? Até que chegou o tempo que veio um homem chamado Jesus. E esse homem veio e tomou o nosso lugar na morte. Deus preparou um remidor, um redentor. Não podia ser um anjo, não podia ser um arcanjo, nem um querubim. Não podia ser um homem da terra nascido do sexo. Tinha que ser um homem especial. Amém? Tinha que ser uma pessoa qualificada. E quem fez isso foi o próprio Deus. O próprio Deus, o grande Elohim, exigia um homem numa qualificação especial para morrer por nós. Glória a Deus. E Deus preparou esse homem. Amém? Diz que ele desceu da eternidade. Esse homem veio da eternidade, irmão. Desceu dos palácios de marfim, diz o cântico. Amém? E se tornou um bebezinho no ventre de Maria. Era Jeová nascendo. Era Jeová chorando. Era Jeová na manjedoura. O Deus Todo-Poderoso em carne humana. Glória a Deus. Para sangrar por nós. Aleluia! Eu me sinto religioso agora, como diz o irmão Branham. O Todo-Poderoso se tornou homem. O Todo-Poderoso vestiu um véu de carne. Veio para ter a maior missão de todas as missões: morrer pelo pecador. E tinha que ser um homem inculpado. Não podia ser um pecador, não, irmão. Jesus era inocente. Diz que nunca houve pecado, nem engano na sua boca. Quem era ele? A árvore da vida. Glória a Deus. Eu estou contente por ser um galho, um galinho da árvore da vida, meu irmão. Está você contente, irmão, irmã? Glória a Deus. Nós não somos galho de árvore do mundo, não. Que está defendendo a lama. Que está lá na lama do pecado. Na lama do mundo. Não. Nós estamos aqui glorificando a Deus. Batendo palmas, dando glória. Porque nós somos folhas, caule e casca da árvore da vida. Aleluia. Glória a Deus. Pastor, eu sou folha. Amém. Se não ser folha, né, você pode ser o fruto. Coisa boa. Ah, eu não sou o fruto. Sou a folha. Amém. Tá. Ah, eu não sou o fruto, não sou a folha. Mas eu sou a casca da árvore. Amém. A casca protege o caule, a seiva. Protege o sangue. Defende ali do sol, da chuva, das intempéries do tempo. Você é casca, você defende o evangelho, você luta pela palavra, você é folha, você tem companheirismo, você dá glória, você dá aleluia, meu irmão.
Isso é o que a folha faz. Ela traz o companheirismo. Ela traz a unidade. Ah, mas eu sou o fruto. Fé, paz, alegria. Às vezes a irmã vai num lugar assim, está todo mundo briguento. Ela chega lá, chegou a paz. Aquela irmã, o fruto dela é a paz. Onde ela chega, a paz reina. Amém? O outro é a esperança. O outro é a alegria. Onde ele chega, todo mundo fica alegre, todo mundo fica contente, brinca com ele. Porque cada um produz o fruto da árvore da vida. Amém? E quem é que dá esse fruto em nós? O Espírito Santo, como está no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, medita na lei de dia e de noite. Tem o seu prazer, e na lei medita de dia e de noite. Está plantado junto a ribeiro de água. Olha que o ribeiro de água aqui. Olha o ribeirão, a palavra. Está plantado junto a ribeiros de água. E as suas raízes estão sugando. Amém? Da água, da vida. E produz o seu fruto na era certa. E tudo quanto fizer, prosperará. Tudo que você faz, Deus está abençoando. Tudo que a irmã faz, Deus está abençoando. Tudo que o irmão faz, Deus está abençoando. Porque você está plantado junto ao ribeiro de água. Meu irmão, eu estou tranquilo. Eu descanso. Nada me contamina. Eu vou no mercado, está lá o povo torcendo para os times. Eu passo ali, vou embora. Aquilo não me segura, não me atrai mais. Nós fomos comprados por bom preço. O nosso valor é muito caro, irmão. Para nós nos deter, nos parar por qualquer coisa michuruca do diabo. Tanto que a terra está aguentando ainda por causa de ti. A terra está em pé por causa do irmão, por causa da irmã. Mas o dia que a noiva sair da terra, meu irmão, você vai ver o que vai acontecer com esse planeta. Quando os flagelos derramarem aqui nessa terra, ninguém queira ficar aqui no período da grande tribulação. Quando as ogivas atômicas do mundo inteiro explodir e essa terra virar uma bola de fogo, como diz o profeta Membrana. Graças a Deus, nós terminamos a nossa jornada. Eu fico, meu Deus do céu, nós não tememos nada aqui. Amém? Tememos só a palavra no sentido, porque a palavra temor tem dois sentidos. Temor de reverência e respeito. E o outro temor, medo. Nós não temos medo. Nós temos respeito. Amém? Então, nesta noite, irmão e irmã, você veio hoje comer não do pão, não do vinho, só na simbologia, tá? Mas no espiritual, comer da árvore da vida. E eu te desafio nesta noite, você comer dessa árvore da vida e não sentir uma diferença na sua alma. Não sentir um impacto na sua alma. Você toma a ceia do Senhor e você vai ver no decorrer do mês que há um impacto na sua alma, que há uma diferença na sua alma, que há uma visitação do Espírito Santo na sua alma, porque você está sugando da seiva da árvore da vida, que é Cristo. E Cristo está com os olhos sobre você, aonde você vai, Ele está te olhando, está te observando, porque Ele colocou o querubim, meu irmão, para proteger o caminho da árvore da vida, mas a espada do querubim foi lambrecada no óleo de Jesus, no sangue do Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Como diz 34 de Isaías, a espada do Senhor está lambrecada de óleo, e de gordura e de sangue. E a espada daquele querubim foi lambrecada no sangue de Jesus. O próprio Pai deu o Filho para morrer. Amém? O próprio Pai, o grande Espírito Santo. Você sabe, meu irmão, que Deus não morre. Deus não sangra. Deus é Espírito, João 4:24. Deus é muito, 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 muito poderoso. Mas o único jeito dele salvar nós era se tornando um de nós.
Então ele veio na qualidade de filho, sendo o próprio Pai. Amém? Jesus Cristo é o véu de carne, é o Filho de Deus, porque nasceu da Virgem Maria. Amém? A parte carnal. Mas Jesus Cristo, espiritualmente falando, ele é o próprio Jeová do Velho Testamento. Não é dois, mas um só. Amém? E ele veio porque, meu irmão, eu tenho meus filhos, vocês sabem, tem o Gideone, né? Tem o Zadok, tem o Samuel, o Josnel, tem o Júnior. Imagina, meu irmão, existe um problema comigo, né? Sério. Eu falo, vai lá, Gideone. Vai lá sofrer no meu lugar lá. Vai lá e resolve esse pepino, vamos falar assim. Meu irmão, é eu que tenho que resolver. Eu sou o pai. Não tem que colocar meu filho em rabo de foguete. Você está entendendo? Agora as pessoas, não, o pai mandou Jesus, o filho. Por que ele mesmo não veio? É ele mesmo que veio, irmão. Ele não colocou o filho em situação caótica, difícil, não. Ele mesmo se tornou um filho. Paternidade e filiação. O próprio Deus Todo-Poderoso se tornou filho e irmão nosso, parente nosso, para morrer por nós e veio nessa terra com um título chamado Árvore da Vida. Então, nesta noite, aqui está a árvore da vida. Aqui está a árvore da vida. Que tem cura, tem libertações, salvação. Amém? Tem poder. Tudo que você precisa tem nessa árvore da vida. Então, você veio hoje no culto de ceia, você vai participar, comer do pão, beber do vinho, lavar seus pés, na obediência da palavra, automaticamente você vai comer e beber da árvore da vida. Amém? Por quê? No decorrer, irmão, das eras da igreja, porque a palavra abre leque, né? Muita coisa. Nós, se Jesus Cristo é a árvore da vida, o que a sua noiva é? O que a esposa de Deus é? Ela também é a árvore da vida, só que ela é a árvore noiva. Amém? Porque não tem nexo. Tá? O reino não é 50%. Aqui na terra é, mas para nós, tá? Deus entregou tudo na mão da noiva. Assim como o lar. Você não fala, esse carro é meu. Não, esse carro é nosso. Essa geladeira é minha. Não, essa geladeira é nossa. Tudo é nosso. O reino do céu é nosso. Deus não falou, o reino do céu é meu e a terra é de vocês. Você se vira com a terra. Não. Deus prometeu dar o reino do céu para todos nós. Tá? Então, irmãos, então se a igreja, ela é árvore, noiva. Você pode ver que Deus considerou sempre o povo como árvore, né, irmão? Como árvore. Se você, aquele que é leitor da Bíblia, você vai ver no Moisés, né, falando de árvore, né? Você vai ver o salmista, né, falando de árvore. Como eu li primeiro, o capítulo 1 do livro de Salmo, né? Aquele cristão é como uma árvore plantada, né? O Salmo 128, né, diz, a tua mulher é como uma árvore frutífera em volta da casa. Teus filhos são como planta de oliveira em volta da mesa. Mas não é planta, irmão, é pessoas. Amém? Você vai para o Novo Testamento, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Ele mesmo. Toda vara em mim tem que produzir bom fruto. A árvore em mim que não produzir bom fruto, ela é cortada e tirada fora. Não acontece isso, irmão? Pessoa que não quer nada com o Evangelho, quer nada com Cristo, sai da palavra, vai embora, vai para a lama, foi cortado. Não por nós, por Deus, ou por Ele mesmo. Então o que você tem que fazer? Você tem que estar ligado nessa oliveira verdadeira. Porque você não vai produzir seus frutos, não. Você vai produzir os frutos da palavra. Você vai produzir a vida da árvore da vida. Se Cristo está em mim, eu tenho que produzir Cristo, dar testemunho, viver uma vida cristã. Amém? Eu tenho que produzir os efeitos da palavra na minha vida. Como é que Cristo está em mim? Eu estou lá assistindo o jogo de Copa do Mundo. Como é que Cristo está em mim? Eu estou assistindo o carnaval. Ou na parada ali na cidade. Não, então Cristo não está em mim.
Mas se Cristo está em mim, eu estou produzindo o que Cristo exige que eu produza. Então, irmão, só pincelando, tá? Só pincelando. Então, a igreja, ela veio do Velho Testamento. Quando chegou em Cristo, Cristo morreu pela igreja, salvou a igreja do Velho Testamento e salvou a igreja do Novo Testamento. Entendeu? Só que nós temos um arqui-inimigo. Tá? Nós temos, não só nós temos, mas Deus tem também. Um arqui-inimigo terrível. Então Joel 1,4 diz assim: despertai, profetas, anciãos, quero vos falar uma palavra para vocês para os últimos dias. Para os vossos filhos, para os filhos dos filhos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é Joel pregando. E o povo fala: e o que é, profeta Joel? O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que o que sobrou da lagarta, comeu o gafanhoto. O que sobrou do gafanhoto, comeu a locusta. O que sobrou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios. E essa profecia de Joel, irmão, cumpriu depois do Pentecoste. Porque no Pentecoste, a igreja foi vindicada. Amém? A igreja, a noiva de Cristo foi vindicada no Pentecoste. Porque ela nasceu do coração de Cristo. Mas no Pentecoste ela foi vindicada, com quase 120 irmãos recebendo o batismo do Espírito Santo. Assim como Deus tirou a Eva do lado de Adão, Deus tirou a noiva do lado de Cristo. Eu saí daquele lado, amém? Você saiu daquele lado. Nós saímos do lado de Jesus, do coração de Cristo. Saiu o produto para fazer a noiva. Saiu água, saiu sangue e saiu o Espírito Santo. Por isso a igreja no Pentecoste foi vindicada. E ela cresceu, criou folhas, produziu frutos. Ô árvore linda! Olhava assim aquela árvore. Satanás fez uma reunião no inferno. Chamou todos os grandes príncipes das trevas. Falou: nós não podemos deixar a coisa ficar desse jeito. E aí um falou: então nós vamos atacar a árvore. E aí Satanás, irmãos, os demônios vieram na forma da lagarta. Já viu o demônio em forma de lagarta, irmão? Os demônios vieram contra a igreja que nasceu lá de Cristo e foi vindicada no Pentecoste com o batismo verdadeiro, a ceia verdadeira, o lavamento dos pés, a ordenança, tudo, igreja, tudo, aquela árvore frondosa, linda. Satanás chegou e nos frutos da árvore. Porque ele veio na forma da lagarta. O que a lagarta come? Os frutos. Dilacerou os frutos. Não tinha fé, não tinha mais alegria, paz, gozo, esperança, bondade, fidelidade. Acabou tudo. Os frutos do Espírito. Aí eles voltaram na reunião do Satanás e falaram: ó, Satanás, não deixamos nenhum fruto. E a igreja começou a sofrer, irmão. Mas a igreja tinha folha, caule, casca. A igreja continua, né, irmão? Se lá em casa tem um pé de manga, meu irmão, quando não tem manga, nós gostamos da sombra. Está ajudando. Aí os demônios falaram: nós temos que dar outro ataque, porque se eles continuam cantando, louvando, eles continuam com companheirismo, então tá, agora vocês vão na forma do gafanhoto para comer a folhagem. E os mesmos demônios, você não vê mesmo que é a mesma tática do diabo usando instrumentos diferentes? Ele veio na forma do gafanhoto. O que o gafanhoto come? A folha. E o que é a folha? É o companheirismo. Irmão, acabou com o companheirismo. Ficou só as varas da árvore de vida. Para lá e para cá. Que triste, né, irmão? Igreja para lá, igreja para cá. É o que tem hoje, né, irmão? Não tem companheirismo. Os companheiros estão todos divididos. Aí o diabo falou: e agora? Agora nós temos que acabar com a doutrina, com a casca. Então, o destruidor de casca é a locusta, outro tipo de inseto, que entra na casca, irmão, e come a resina que está entre o caule e a casca. Tem uma resina ali, eles entram ali e dilacera toda a resina da casca, e a casca cai, e a árvore fica despelada, sem a casca.
E o sol vem e mata. E eles vieram, a locusta veio na árvore noiva, e a igreja. Pode ver as luas, pode ver as luas. Foi aumentando, né, irmão? A parte escura, ó. Satanás veio através das eras, ó, dilacerando. Aí o que ele faz quando ele chega com a locusta? Ele come a casca. E o que é a casca? É a cobertura da árvore. E o que é a cobertura? É a doutrina. Batismo, ceia, lava-pés, deidade, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. O que aconteceu na Zera, irmão? Trocaram o batismo para a Trindade, tiraram o nome de Jesus Cristo, colocaram o Pai, Filho e Espírito Santo, tiraram a ceia original, colocaram suco de uva, pão de padaria, pão de hot dog. Acabou com a doutrina, meu irmão. Você vai nas igrejas, cadê a doutrina? Eles não têm doutrina. Onde tem doutrina é onde tem a árvore da vida. Aqui tem doutrina. Aqui tem árvore da vida, meu irmão. Glória a Deus. A doutrina verdadeira, batismo certo, ceia certa, o homem no lugar do homem, a mulher no lugar da mulher, doa onde doer. É Deus que estabelece a ordem. Comeram. Por isso você vai nas igrejas, desculpa, as mulheres tudo de brinco, cabelo dourado, calça, short. Os homens tudo. Desculpe, uns banana, uns fracos. Tá, irmão? O diabo está montado no cangote deles, faz despeteca. Já era. Às vezes você vê até um homem bem, né, um senhor, tá, mas ele está lá igual um meninão, irmão. Camiseta na regata, um shortão, um tênisão no pé. O que isso mostra? Uma meninice. Desculpe, tá, irmão? Shortão, camisetão é para criança, não é para um homem. Um homem com short, um tênisão no pé, entendeu? Às vezes o cabelo, põe até uma xuxinha lá atrás. Dá licença, irmão. Deus olha assim e fala, eu me arrependo de ter feito essa laia. Eu vou exterminá-lo da terra. Não é isso? Aí lembra dos escravos, não. Eu tenho meus filhos lá, eu tenho que dar uma recuada. Desculpa a expressão, irmão, mas é a verdade. Então, veja, comeu o fruto, comeu a folha, comeu a doutrina. Aí voltou lá, Satanás, o que foi? A árvore está despelada, a casca já caiu, só está o caule limpo. Aí falou, então agora é o toque de misericórdia para eliminar essa igreja do Cristo. Então agora vocês vão na forma do pulgão. Não é esse pulgãozinho aí não, é aquele broca. Já viu na aroeira que faz aquela broca na árvore? Vai comer lá a seiva que está bem no miolo da árvore. O diabo bloqueou, irmão, para entrar. O que Deus fez? Pegou a vida das folhas, dos frutos, da doutrina, pegou tudo que tinha de vida, né? E desceu e alojou na ponta das raízes, lá debaixo da terra. Deus escondeu a vida da árvore noiva na ponta das raízes, porque Jesus Cristo, ele é raiz e geração de Davi, meu irmão, esperando uma nova era chegar. Oh, glória a Deus! Uma nova era chegar, meu irmão. A era do profeta chegar. Porque quando o profeta chegasse, ele ia proclamar a mensagem da restauração. Eu restaurarei o que o pulgão comeu, o que a lagarta comeu, o que o gafanhoto comeu, e não restaurou, irmão. Eu fui restaurado, você foi restaurado, nós fomos restaurados. Aí está a noiva restaurada. Restaurou o batismo de volta. Restaurou a ceia original de volta. Amém? Restaurou a ordem da igreja. Restaurou, irmão, a ordem do ministério. Eu restaurarei. Elias virá primeiro e restaura. O que é restaurar, irmã? É trazer ao estado original. É pegar a era do irmão Brana e trazer ao estado original de Paulo.
O que Paulo pregou, irmão Brana pregou. Então, irmão Brana trouxe uma mensagem de restauração. Creia você ou não. Nós fomos restaurados. As irmãs foram restauradas. Pode não dar nada pela irmã pelo exterior, mas o seu interior foi restaurado. A fé original, a doutrina original, preparando nós para o arrebatamento. Porque se não tiver restaurado, não vai no arrebatamento. E para ser restaurado, desculpe, viu, irmão, precisa da mensagem do profeta. Ah, eu não creio em profeta. Vai ficar para a tribulação. Porque a noiva não vai para o altar sozinha. Você já viu a noiva ir para o altar sozinha? Não. Tem que, o representante dela, o pai, um tio, o irmão mais velho, ou um amigo, tem que levar ela. E quem que vai apresentar nós para Cristo? Acho que nós vamos chegar de qualquer jeito na presença do Senhor Jesus Cristo? Quem que vai apresentar nós? Está na Bíblia, 11 de Coríntios. Tenho que vos apresentar como uma virgem pura. Não é qualquer uma da vida, não. Uma virgem pura. Quer dizer, virgem na palavra. A irmã pode ter tido a vida que foi lá no mundo, mas quando você vem, que obedece a palavra, que nasce de novo, você se torna uma virgem na palavra. E o profeta vai apresentar essa virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Eu estou esperando essa hora. Amém? Então, irmão, o que a lagarta comeu? O que o gafanhoto comeu? O que a locusta comeu? O que o pulgão comeu? Deus guardou na ponta das raízes, esperando um novo retorno do sol. Porque se você conhecer um pouquinho da natureza, irmão, quando chega a época do inverno, cai as folhas, que descasca as árvores, tudo, passa aquela neve, né, irmão? Aquela neve matando tudo. O que a própria natureza faz? Ela pega a vida das árvores e leva para debaixo da terra nas raízes, esperando um novo retorno do sol. Por que o inverno vem? Porque o sol fica longe da terra nesse tempo. Quando o sol, irmão, distancia muito da terra, o inverno ataca a terra. E o que é o inverno? É a morte. Então, se Cristo distanciar de você, a morte se aproxima de você. Graças a Deus, ele diz, não vos deixarei, não vos desampararei. Amém? Essa parte do sol é só uma expressão para você entender. E aí, quando o sol vem, irmão, o sol vem quente. Que esse raio, né? Fumegando os 3 raios quentes. E vem se aproximando da terra, irmão. E aí a vida, a seiva que está lá na ponta das raízes, começa a subir pelo caule, irmão. Começa a subir pelo caule, porque o sol força a árvore restaurar, força a árvore brotar de novo, e ela começa a subir, e começa a vir novas folhas, amém? Nova casquinha nova, amém? E novos frutos, e pronto, a árvore está restaurada. Aí ela pode acontecer de novo, mas na próxima estação. Mas eu já preguei aqui as estações para vocês. Vai chegar o verão para nós, o arrebatamento. Nós não vamos ficar, irmão, para o inverno. O inverno é morte da humanidade. O povo fala que vão fazer vacina, que vão fazer vírus, que vão fazer, né, a superpotência. Irmão, a Bíblia, o Apocalipse, o 6º selo virá para a humanidade. Tá? Então veja, amados, veja, a árvore noiva. Você é a árvore noiva. Está contente de ser uma árvore de Cristo? Então zela dessa árvore. Amém? Zela, seja caprichoso com você mesmo. Você quer vencer? Tem 2 coisas que nós aprendemos esses dias agora aqui com a Bíblia, para você vencer e superar todas as dificuldades. É coisinha simples que até criança pode fazer. Primeiro, ler a Bíblia. Segundo, meditar no que leu. Se você ler a Bíblia e meditar, você
90% as coisas prosperam para você. Só que não é ler hoje, daqui a um mês, não. É ler de dia e de noite. Como ele falou para Josué. Josué, não aparte do livro da lei. Medita nele dia e noite para fazer prosperar o seu caminho. E o que aconteceu com Josué? Josué limpou a terra prometida ao fio da espada, meu irmão. Por quê? Porque ele meditava na palavra de dia e de noite. É claro que você não vai tirar o dia inteiro lendo Bíblia, nem a noite inteira meditando, nem dorme, nem faz nada. Você tem que tirar um tempinho para ler a palavra. E um tempinho para meditar. Deixa eu ver o que Deus está falando aqui comigo. Meu Deus do céu. Se o senhor quer que eu faça isso, tá. É isso mesmo. Tá, então eu vou fazer agora, senhor. Deus mandou eu ir ali na esquina ali, pregar para o meu vizinho da esquina. Eu vou lá. Eu vou lá pregar. Tá bom, senhor? Entendeu, irmão? Leia e medite. Para você prosperar. Porque você é árvore. Amém? Então ele disse, eu restaurarei. E Deus restaurou. Nós fomos restaurados. E estamos completamente restaurados. Irmão, nós não podemos reclamar de Deus e nem da mensagem. 1.200 sermões, daí para nós ler, para nós comer. Eu tenho mensagem ali, então um monte, eu vou colocar mais lá. Tá? Deus falou, coloca, Domingo, enche a mesa de comida. Se eles não quiserem comer, problema deles. Mas eu vou pôr lá. Amém? Para quê? Para que você pegue a mensagem, leia. Irmão, vou contar um segredo para vocês. A pessoa falou, ó, tem R$1 milhão no cofre. E o segredo do cofre está aqui nessa mensagem. Você vai ter que ler e descobrir o número, a numeração está aqui. Você não vai ficar noite e dia lutando para encontrar o segredo do cofre. Puxa vida, não consegui. Lê aí. Vamos ler de novo. Ali, mas não é. O segredo está aí, irmão. 5 números. Você não vai ler até achar? Agora, pensa as coisas celestiais de Deus, muito mais do que $1 milhão. Muito mais do que dinheiro, irmãos. E você não lê? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos ter 1 minuto de oração para a preparação para a ceia do Senhor. 1 minuto de oração para você confessar suas falhas, erros e debilidade. E depois já vamos consagrar o pão e o vinho e passar para a parte que vocês possam participar. Deus Todo-Poderoso, Criador de toda dádiva e dom perfeito, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Filho, Pai, que vieste a este mundo e nos redimiu, nos comprou ali no Calvário. Nesta noite, Pai, suplicamos o teu perdão, a tua misericórdia, Pai. Eu sou o primeiro falho e errante daqui, Pai. Eu peço o teu perdão. Eu não tenho nenhuma qualidade, Pai, mas eu peço que o Senhor passe teu sangue sobre mim. Me perdoa, me lava, me purifica, Pai, para entrar aqui além do véu e consagrar o pão e o vinho diante da congregação. Peço que o Senhor, Pai Santo, perdoa meu irmão, perdoa minha irmã, faz ele digno de chegar na mesa do Senhor. Faz a irmã digna de chegar na mesa do Senhor. Pedimos o perdão, Pai, no nome sagrado e bendito do Senhor Jesus Cristo, o mesmo, ontem, hoje e eternamente.
Amados, a Bíblia diz, o que 2 ou 3 concordar na terra, Cristo diz, eu concordarei no céu. Por isso que a ceia é uma coisa muito séria, tá? Porque é o vinho, fruto da uva, certinho, sangue da uva, e o pão asmo feito de água e farinha mesmo, assim. Mas depois que todos nós consagra, é um elemento maior. Por isso que o que sobra nós queimamos, não fica para amanhã. E o vinho que sobra é derramado na terra, porque representa o sangue. Tá? Então, não é só eu, pastor, que vai consagrar. Toda a igreja vai consagrar. É uma coisa muito séria. Então, levante suas mãos para cá e vamos consagrar o pão. Grande Elohim, El Shaddai, o Todo-Poderoso, o grande Melquisedeque, rei de Salém, o todo grande e poderoso El Shaddai, que depois se tornou carne humana na pessoa de Jesus Cristo. Na noite da traição, o Senhor tomou o pão asmo, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, a minha carne, que é partida por vós, cada irmão e irmã que comer desse pão asmo, ficará estimulado, curado, libertado, ficará iluminado, Pai Santo, pela tua palavra, como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o pão asmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Agora, amados, o vinho. Levante as mãos de novo. Deus Todo-Poderoso, grande é o teu nome por toda a eternidade. O Senhor é aquele que ali no Gênesis disse, haja luz, e a luz apareceu. Depois o Senhor tornou carne humana na pessoa de Jesus Cristo, e na noite da traição, o Senhor tomou também o cálice com vinho, e disse, esse é o sangue do novo pacto, é o sangue da nova aliança. Cada irmão e irmã que beber desse cálicezinho de vinho, que tomar do vinho do Senhor, que agora está representando o sangue de Jesus, o sangue que foi esparzido na cruz do Calvário, esta é a representação. Cada irmão e irmã que beber deste vinho, Pai, ficará estimulado, curado, libertado, transformado, iluminado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos o vinho e o santificamos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Está orado e santificado, amados. Agora vamos para João 13, 4, e a leitura oficial para o lavamento dos pés. Treze, 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois não mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa, disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Amém. Podeis sentar, amados?
Muito bem, amados. Agora é a hora mais maravilhosa que tem, de você chegar na mesa do Senhor com reverência, como árvore da vida, e participar da sua carne e do seu sangue. Pode formar aqui o irmão, a esposa, os filhos, se tem, pode vir, cada pessoa aqui na fila, participar. Os irmãos lavam os pés lá, as irmãs aqui no fundo. As irmãs que têm dificuldade de ajoelhar, que têm de idade, irmãos, fiquem em paz, tá? Não precisa se esforçar, sacrifício não. Tá bom? Pode vir, irmã Fran.